Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hardware para iniciantes. Eu sou o Ricardo e hoje vou falar sobre placa-mãe. Uma placa-mãe basicamente é uma placa de circuito impresso composta por chips, trilhas, capacitores, reguladores e encaixes. Esses encaixes são chamados de slots ou de soquete no caso do processador. Para você ter uma ideia da importância da placa-mãe, quando você vai montar um computador, é muito mais vantajoso você economizar em processador, em memória, em placa de vídeo do que você economizar na placa-mãe. Isso porque, como todos os outros componentes são conectados na placa-mãe e é ela que faz a interligação entre esses vários componentes, se você tiver uma placa de baixa qualidade, ela não vai vencer, ela não vai ter capacidade suficiente de gerir e distribuir toda a informação, criando assim o que a gente chama de gargalo. Então, se você tiver uma placa-mãe de qualidade, você pode até economizar um pouco em processador, em memória e em placa de vídeo. Afinal de contas, você vai utilizar melhor os recursos que cada componente pode te oferecer. E o desempenho da placa-mãe está diretamente ligado ao chipset, que é o componente principal dela. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo adiante no nosso vídeo. Mas antes eu quero falar sobre os tamanhos e os padrões de placa que a gente tem no mercado. Basicamente, você encontra placas do modelo ATX, ou também chamadas de Full ATX. O tamanho dessas placas mede 30,5 por 24,4 centímetros. Mas existem algumas variações dessa ATX. Por exemplo, a Mini ATX, que mede 28,4 por 20,8 e a Micro ATX, que mede 24,4 por 24,4 centímetros. A diferença entre essas placas não fica só no tamanho, porque uma vez que você tem menos espaço físico, você consegue inserir menos componentes nela e você acaba criando uma placa de desempenho reduzido. Não é uma regra, porque existem placas Micro ATX de desempenho surpreendente, assim como existem placas Full ATX que não têm um desempenho satisfatório. Bom, vamos esquecer um pouquinho essa questão dos tamanhos, dos padrões de placa e vamos conhecer um pouquinho melhor uma placa-mãe na prática. Para que você consiga visualizar melhor, entender um pouquinho melhor aquilo que eu estou falando, durante as minhas explicações a partir de agora eu vou ir mostrando imagens para você de uma placa-mãe e vou ir destacando tudo aquilo que eu estiver explicando. Bom, eu quero começar falando pelo chipset. Basicamente, uma placa-mãe tem dois chipsets. O chipset principal, ou também chamado de ponte norte, fica mais ao centro da placa, muito próximo ao processador. E o chipset ou ponte sul, que fica mais na parte de baixo da placa. Existem placas que têm somente um chipset, isso varia de um fabricante e de um modelo para o outro também. Nesses casos não quer dizer que ele tenha menos desempenho, isso a gente vai ver mais adiante um pouquinho. Esses chipsets geralmente são cobertos por um dissipador de calor ou então até por um microventilador para refrigerar eles, porque eles trabalham a velocidades muito altas. O chipset norte, por exemplo, é responsável por controlar o barramento do PCI Express, que é onde são ligadas as placas de vídeo, também as saídas HDMI de áudio e vídeo digital, e antigamente ele também era responsável por controlar a memória RAM. Hoje, a tarefa de controlar a memória é diretamente do processador. Aos poucos, o chipset norte está perdendo um pouco dos recursos dele, e os recursos que eram nativos do chipset estão sendo integrados diretamente nos processadores. Quando existe vídeo on-board na placa, também ele é gerenciado pelo chipset norte, ou se esse recurso é do processador nativo, como no caso das APUs, fica a cargo do processador também. O chipset sul, por sua vez, fica responsável por controlar o barramento PCI padrão, que é um barramento um pouco mais lento, os controladores USB e também o serial ATA, entre outros elementos que não precisam de tanto desempenho assim. Só que para que todos esses componentes consigam se comunicar entre si a uma velocidade satisfatória sem fazer a placa perder desempenho, há uma ponte de ligação entre o chipset norte e o sul. Essa ponte é uma ponte de alta disponibilidade que permite a comunicação dos dois chipsets. Essa comunicação também é controlada pelo chipset norte, que é o mais rápido dos dois. Aproveitando, eu quero comentar sobre o que eu falei antes. Se a placa tiver só um chipset, ela pode ter um desempenho menor, uma vez que um único chip vai ter que ser responsável por todas as tarefas da placa, mas por outro lado ela pode ter um desempenho maior, uma vez que ela não precisa se comunicar com o chipset sul externo. Tudo que ela precisa está dentro do próprio chipset. Ou seja, aqui a gente tem uma faca de dois gumes, tudo vai depender da capacidade desse chipset.
Se ele for um chip de baixa capacidade, sim, a placa vai ter um desempenho menor pelo fato de ter somente um chipset. Agora, se ele for um chip extremamente rápido e bem feitinho pelo fabricante, a placa vai ter mais desempenho porque ela vai evitar chamadas de envio e recebimento de dados externa com outro componente que está longe dele. Voltando aqui, aproveitando que a gente está falando dos chipsets, eu quero fazer um exemplo de gargalo para mostrar para você como uma placa com chipsets ruins pode impedir o bom desempenho da sua máquina. Vamos imaginar o seguinte, nós temos duas piscinas em casa, essas duas piscinas precisam ter água sempre equivalente entre elas, sempre no mesmo nível mais ou menos. A piscina número 1, a piscina principal, é o nosso chipset norte, enquanto a piscina número 2 é o nosso chipset sul. Elas precisam estar interligadas. Então vamos imaginar que a gente interligou essas duas piscinas com um cano de 50 centímetros de diâmetro. Então quando a água entra na piscina número 1, automaticamente a 2 vai equivalendo porque a água vai passando ou voltando por esse cano conforme a necessidade. Agora vamos pegar do lado de fora da piscina número 1 e vamos colocar o nosso processador, que seria um cano que vem do encanamento da rua e traz água para a primeira piscina. Vamos imaginar que você comprou um processador topo de linha e lá da rua para encher a sua piscina vem um cano com 1 metro de diâmetro e ele vai largar água dentro da primeira piscina. Só que a interligação entre as duas é com um cano de meio metro de diâmetro. O que vai acontecer? Ele não vai dar conta de abastecer as duas piscinas, ou vai transbordar a primeira, ou então eu tenho que fechar metade da vazão de água do primeiro para que tudo funcione corretamente sem vazar a água da primeira piscina. É mais ou menos assim que funciona também na placa-mãe. Se você tem um processador muito rápido e chips que não acompanham ele, eles vão reduzir o desempenho do processador porque eles não vão conseguir processar toda a informação que vem de lá. Eles não têm capacidade de fazer essa transação, essa intercomunicação da maneira adequada. E o seu processador vai acabar sendo subutilizado, como no caso das nossas piscinas. Simples assim. Bom, voltando aqui para a nossa placa-mãe, então nós temos o soquete do processador. O soquete nada mais é do que o encaixe onde o processador vai ser fixado na placa-mãe. Esse soquete tem uma furação, ele tem um layout padrão, onde você não pode colocar processadores que não sejam compatíveis com ele. Então se você comprar uma placa-mãe, por exemplo, que seja para um soquete A, somente processadores do soquete A podem ser colocados nessa placa, e não os do soquete B ou até de outro fabricante. Então é muito importante você observar isso. Na hora que você for comprar a placa, você tem que escolher qual tipo de processador você quer colocar nela e o soquete tem que ser adequado. Nas bordas do soquete tem geralmente um suporte ou de plástico ou até mesmo de metal que vai ser utilizado para fixar o dissipador e o cooler de ventilação que vai ser responsável por manter a temperatura do processador baixa para que ele não queime durante a operação. Depois nós temos os slots de memória. Esses slots de memória geralmente são identificados por cores e a maioria das placas traz 2 ou 4 slots de memória. A capacidade total de memória que uma placa-mãe suporta você deve consultar no fabricante dela. Por exemplo, se a placa-mãe tem 4 slots de memória e você pode instalar um módulo de 8 GB em cada um deles, você pode então instalar no máximo 32 GB de memória RAM nessa placa. Por outro lado, se a placa suporta somente módulos de 4 GB, teríamos um total de 16. O modelo e a frequência de memória RAM suportada por cada placa-mãe também varia. Por exemplo, se a sua placa-mãe suporta memórias DDR3 de até 1600 MHz, não adianta você comprar uma memória RAM de 2100 e achar que você vai ter mais desempenho, porque esses 500 MHz excedentes não vão ser utilizados, uma vez que a tua placa não suporta isso. Então sempre na hora de comprar a placa você deve observar que tipo de memória que ela suporta. Só que tem aqui um outro detalhe, como o controlador de memória está incluso no chip do processador e não no chipset da placa-mãe, o que acontece? Não adianta só a sua placa-mãe suportar memórias daquele tipo, o teu processador também tem que ser capaz de gerenciar as memórias daquele tipo. Então, por exemplo, se a tua placa-mãe suporta memórias de até 2100 MHz e o teu processador somente dá suporte a memórias de 1866, você não vai conseguir utilizar memórias de 2100 porque o controlador de memória não é capaz de gerenciar elas. E elas vão ser reduzidas para trabalhar na velocidade abaixo ou a velocidade que o processador consegue gerenciá-las. Depois nós temos os slots de expansão. Esses slots são responsáveis por receber placas de vídeo, rede, som, TV e assim por diante.
N tipo de placas de expansão podem estar sendo colocadas nesses slots, mas as mais comuns são as placas de vídeo e as placas de som. As placas de vídeo são conectadas em slots PCI Express de alta velocidade que são gerenciados pelo chipset Norte ou então pelo processador, dependendo da tecnologia. Em compensação, os slots PCI normal, que são esses menorzinhos, são gerenciados pelo chipset Sul e neles são conectadas placas que não exigem uma velocidade de processamento de dados tão alta, como por exemplo uma placa de som, uma placa de rede e assim por diante. Depois nós temos também as portas serial ATA, que é onde você vai conectar os teus HD, os teus drives SSD ou então os gravadores de DVD e Blu-ray. O número de portas serial ATA de uma placa é muito variável, você pode ter 2, 4, 6, 8, 16 portas SATA, tudo depende da placa que você está adquirindo. Quanto mais portas serial ATA tiver numa placa, maior a capacidade de dispositivos que pode ser plugado nessa placa e que vai poder ser usado no seu computador. Bom, a nossa placa-mãe precisa ser alimentada por energia. E essa energia vai entrar na placa-mãe basicamente por dois conectores. Um deles que é o conector principal, que é geralmente de 24 pinos, mas existem placas que têm um conector de somente 20 pinos, placas de baixo desempenho. E esse conector principal é responsável por alimentar praticamente todos os circuitos e chips da placa, exceto pelo processador, que recebe uma linha exclusiva de alimentação de 12 volts, que pode ser de 4 ou de 8 pinos, dependendo do desempenho e da energia que ele precise para funcionar. Basicamente são esses dois conectores de energia que você vai encontrar em uma placa. Temos ainda os conectores para os coolers, os ventiladores que vão refrigerar o processador ou o teu sistema como um todo. Esse número também é variável, mas dificilmente você encontra menos de dois conectores. Um deles para ligar o cooler do processador e outro para ligar um cooler adicional no gabinete, por exemplo. Mas existem placas que têm 3, 4, 5 conectores para ligar microventiladores para refrigerar o teu sistema. Já aquelas funções do nosso gabinete, por exemplo, botão de liga e desliga, botão de reset, os LEDs de indicação de quando o nosso sistema está ligado ou então quando o disco está sendo acessado, são ligados no que a gente chama de F-Panel ou Front Panel. Esse F-Panel fica em localizações diversas dependendo da placa, mas geralmente no canto inferior direito da placa você vai encontrar esse painel. Além disso, nesse painel você conecta também um mini alto-falante que é responsável por dar os bips do computador quando ele é ligado ou quando um erro é encontrado no hardware. Ainda falando sobre os conectores do gabinete, a placa-mãe apresenta conexões USB que podem ser usadas para ligar as USBs frontais do gabinete e também conexões de áudio para ligar, por exemplo, microfone e fone de ouvido na frente do gabinete também. A nossa placa-mãe também tem uma bateria que é responsável por armazenar a data e hora do sistema e as configurações que são salvas na BIOS do computador. Por falar em BIOS, a BIOS é o primeiro software que é executado quando você liga o computador. Ela é responsável por testar todo o hardware que está conectado, verificar se tudo está ok e depois, se tudo estiver correto, autorizar o carregamento do sistema operacional. Uma série de configurações podem ser feitas na BIOS, por exemplo, indicar onde o computador é para procurar um sistema operacional, indicar também tensões de alimentação ou até mesmo velocidade de funcionamento dos componentes para que você possa, por exemplo, fazer overclock, que significa aumentar a velocidade de operação de um componente, ou underclock, que é reduzir a velocidade, e assim por diante. E para finalizar então a nossa visão geral sobre a placa-mãe, nós temos o painel traseiro da placa, que é onde ficam as conexões de entrada ou saída de dados. Por exemplo, é lá que você vai conectar teclado e mouse, dispositivos USB, fone de ouvido, microfone, subwoofers, cabo de rede, e é lá que fica também o conector do monitor, caso a sua placa ofereça a funcionalidade de vídeo on-board, vídeo integrado. E com isso terminamos então a nossa visão geral sobre a placa-mãe. Eu espero que você tenha entendido tudo que foi falado aqui e que você saiba agora um pouco mais sobre a placa-mãe e sobre os diversos componentes que fazem parte dela, assim como os detalhes pertinentes a serem observados na hora de comprar uma placa-mãe, por exemplo. Se você está gostando dessa série de vídeos e não quer perder o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre processadores, aí na tela estão aparecendo os endereços agora por onde você pode seguir o RBTech. Se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo de hardware para iniciantes.